De desinventar. Você vai pagar e é dobrado. Ainda para ver o jardim florescer, qual você não queria. Você vai se amargar, vendo o dia raiar, sem me pedir licença. E eu vou morrer de rir, esse dia de vir, antes do que você pensa, apesar de... Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Bom dia. Como passou a segunda... Estão passando a segunda semana de lockdown. Quando que eu olhei... nem fudendo que deu dessa, João. No meio da aula, parece Jogar um LOL, mano, abri logo. Calma aí, mano. Depois não joga CS, cara. Sabia, ruimzão, mano. Tá. Gente, o tema que a gente vai trabalhar hoje é direitos humanos. Alguém que já olhou esse tema na escola? Tá, vamos começar então. Então, primeira coisa, gente, pra gente entender um pouco, vamos entender a história dos direitos, né? O que são direitos? Primeiro que a gente tem que entender que os direitos não é algo do acaso, não é algo que foi dado por uma pessoa, não é algo que é dado por uma nação, por um país, por um estado, não é algo divino que veio e está colocado aí. Direitos são uma luta, né? Um processo histórico de conquista e de garantias. Então, existe todo esse processo histórico, né, na luta dos direitos humanos. E o primeiro direito que a gente tem, que eu vou começar a falar para vocês, são a categoria dos direitos civis, sociais e direitos políticos, que todos nós atualmente temos, né? Os direitos civis, eles são os direitos na qual você tem o direito a um nome, a uma nação, a uma cidadania, você tem direito ao contrato, a casar, você tem direito à propriedade, à sua liberdade, à sua individualidade. São direitos individuais, são direitos na qual você se torna um sujeito humano, né, um sujeito único. Então, são esses direitos, liberdade de expressão, esses são os direitos civis. Aí a gente tem a categoria dos direitos políticos, que é o direito de você votar e ser votado, direito de você se manifestar politicamente, se filiar a um partido, se filiar a uma associação, seu direito de cobrar por algo, cobrar uma política pública, participar da política pública. Esses são os direitos políticos, tá bom? Não, por isso que atualmente você vê, a gente temos vários partidos políticos, várias ideologias políticas. Então, assim, você ter esse direito de expressar você ser de esquerda, então esse debate bastante no momento, ser de direita, ser de centro, dizer que é neutro politicamente, isso é direitos políticos que foram conquistados também. E aí a gente tem os direitos sociais, que são os direitos que fazem com que você possa ter uma vida em sociedade. Esses são os direitos sociais.
que vem a educação, saúde, a renda, direito à moradia. Esses são os direitos sociais. São os direitos mais recentes, que foram conquistados mais recentemente. Direito ao trabalho, direito a férias, direito ao salário mínimo, são direitos sociais, tá? E os direitos humanos, eles são tudo isso aí, né? E um pouco mais, vamos dizer assim. Por quê? Porque eles são direitos, primeiramente, ele está na categoria de direitos universais. Então, eles englobam todas essas garantias que eu falei. E não importa aonde está essa pessoa. Não tem uma necessidade da localidade dela, porque eles são universais, que eles ultrapassam fronteiras. Basta apenas a pessoa ser humana. E como que eles surgem, esses direitos humanos? Como que surge essa discussão de direitos? Ela surge, primeiro que a gente vai ver falar dessa ideia de direitos, é com a Revolução Americana, que aconteceu nos Estados Unidos, é com a Revolução Francesa, em 1789, você tem essa discussão, e nessa Revolução Francesa você tem a Declaração dos Direitos do Homem. Então essa aí, como se diz, essa aí é o rascunho, né, da Declaração dos Direitos do Homem. E aí você tem, a partir do século XX, um período de duas guerras mundiais, né? A Primeira Guerra Mundial, que foi entre 1914 a 1918. Aí você tem a Segunda Guerra Mundial, que foi entre 1939 a 1945, e que foram guerras de bastante violação dos direitos humanos. Então, que foram violações essas que foi causada pelo próprio Estado brasileiro, né? Quer dizer, pelo próprio Estado, né? Não brasileiro, na época era o Estado alemão. E você tem ali também esse acirramento que houve, né? A perseguição de pessoas que eram da própria nação. Então, você tem o Holocausto. Então, você tem o Estado, esse ente que deveria garantir esses direitos, esse ente que está pesando a mão sobre os seus cidadãos, que está perseguindo, que está violando, que está matando, né? Então, trazendo para esse pós-Segunda Guerra Mundial, a ONU, né, que né, antes era apenas a Liga das Nações, hoje, a partir de 1945, você tem o surgimento da ONU, que é a Organização das Nações Unidas. Eles sentam com diversos países, né, diversos conselheiros de países, e começam a redigir um documento na qual estaria ali garantido todos os direitos da pessoa humana. Então, em 10 de dezembro de 1948, você tem a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Essa declaração é composta com 30 itens, né, com 30 diretrizes ali, que é bem simples, você coloca no Google, você baixa ela para você dar uma lida. Ali o primeiro item, né, o primeiro conceito que está ali de direitos humanos é que é o direito à vida, né, que todo ser humano nasce igual em direitos. E todo ser humano nasce livre, né? Todo ser humano tem direito à vida. Porque um dos fundamentos do direito civil é você ter o direito à vida, né? Daí, a partir disso, você tem qualquer outro direito. E, atualmente, até com o lockdown, a gente está vendo muito essa discussão, né? Sobre direitos. Mas estão impedindo meu direito civil de ir e vir. Mas e aí, o direito à vida, ele fica como? Mas estão impedindo meu direito social de trabalho. Preciso trabalhar, preciso gerar renda. Mas e aí, como que fica o meu direito à saúde? Né? Então, há essa discussão também. Porque os direitos, querendo ou não, eles perpassam um sobre o outro. Porque, por exemplo, para você ter direito de liberdade de expressão, direito político, vamos colocar assim, o direito de manifestar politicamente, você tem que ter garantia, por exemplo, de educação, que é um direito social. Você entender todo esse contexto político. Então, para você ter direito à saúde, a direito à vida, você precisa ter direito também ao trabalho, um direito à renda, para você conseguir ter uma alimentação saudável. Então, assim, os direitos, eles se perpassam. Então, para mim ter liberdade dentro de uma sociedade capitalista, eu preciso
de alguma forma, ter renda, né? Não é assim tão simples. Então, gente, a partir de 1948, os países assinam essa carta, então todos os países, inclusive o Brasil, é signatário dessa declaração. Esse é o documento mais copiado do mundo, foi essa Declaração dos Direitos Humanos, que é uma declaração na qual é um passo, né, para frear todos os abusos cometidos pelo Estado. Mas, atualmente, a gente tem muita discussão de direitos humanos, principalmente trazido pela mídia, né, agora, muitas vezes também trazido de uma forma muito errônea, trazida por programas policiais, programas que gostam de fazer essa discussão, de dizer assim, que direitos humanos só protege uma parte da população, né? E direitos humanos só protege bandido, direitos humanos só protege presidiário, que direitos humanos não protege a família, as vítimas, né? Ou às vezes até falam assim, o pessoal dos direitos humanos estão vindo aí. O pessoal dos direitos humanos vai falar alguma coisa, né? Como se direitos humanos fosse uma pessoa, né? Fosse uma entidade, fosse uma ONG, né? E que, na verdade, direitos humanos é um conceito de humanidade, é um conceito de direito, é um conceito de leis, de diretrizes, né, que asseguram a dignidade humana. Então, assim, o que são os direitos humanos? São um conjunto, né, de direitos assegurados para toda pessoa. Então, não é uma pessoa física que está ali, chamar os direitos humanos de uma pessoa, não é assim, entendeu? Existem realmente organizações que defendem os direitos humanos. Existem comissões da Assembleia Legislativa, existem comissões da Ordem dos Advogados do Brasil, que estão ali sempre controlando e tentando frear o quê? Frear os abusos que o Estado pode vir a provocar, entendeu? Alguém tem alguma dúvida em falar sobre essa questão dos direitos humanos? Alguém? Os direitos, então, eles não são dados pelo Estado, mas depois ele é garantido pelo Estado aí. Garantido. O Estado reconhece esses direitos, né? Esses direitos, eles são conquistados ao longo da história. Mas, por exemplo, aqui no Brasil, a gente temos a Constituição de 1988. A Constituição mais recente, tem o quê? 33 anos, né, agora. Ela é a Constituição que ela é colocada teve como base a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, por isso que ela prevê desde direitos civis, políticos e direitos sociais. Ali está garantido como direito social desde a vida até a aposentadoria, né? Então, a Previdência Social é um exemplo, né, de direito social. Alguém mais tem alguma dúvida sobre o que são direitos humanos? Algum comentário? Cadê a Kate? Tô aqui. Você, Kate, tem algum comentário? O que você já ouviu falar sobre direitos humanos? O que eu entendo como os direitos humanos é a questão que nunca vai ser dado para ninguém, assim, que nem você falou, foi conquistado com o tempo. E eu percebo isso também quando a gente vê o direito das mulheres. Se a gente parar para observar, não é muito tempo que a mulher tem conquistado o direito dentro do espaço. Se não me engano, aqui no Brasil, em 2002... 2002? Foi considerado, não, tava na lei que a mulher tinha que ser virgem, podia casar virgem, senão o cara podia divorciar ela. Se ele descobrisse que não era virgem, só em 2002 que foi, assim, legalmente. E eu acho que até os anos 80, a pena de um abusador, tipo, mesmo se a menina for de menor, era casar com a vítima. Que ele estrupou. Então, se você for ver, não é muito recente. É muito recente. Minha mãe nasceu em 75. Minha mãe tá viva nessa época. Que eles liberaram isso, entendeu? Que eles acabaram com isso. Então, sempre a gente tem nossos direitos agora, mas há muito ainda a conquistar. Se a gente for ver, há muita gente ainda sofrendo com falta dos direitos que deviam ser para todo mundo. Como o direito de moradia, de sanidade básica, o direito de
o direito de ir e vir de muitas pessoas, entendeu? De escolha. Se a gente for ver hoje, em alguns países no sul da Ásia, ainda é obrigatório o casamento de algumas meninas de 14, 13 anos. Elas são obrigadas a casar pelos pais dela para criar união ou por dinheiro mesmo e são obrigadas a estar num relacionamento abusivo. Tanto que muitas delas tentam se matar. Existe uma ONG que resgata essas meninas, que elas colocam fogo em si mesmas, dentro de casa, nesse casamento, para fugir desse relacionamento. Porque elas são, pensa, uma menina de 14 anos casada, contra a vontade dela, sendo abusada todos os dias por um homem de 40, 50 anos. É algo que parece ser surreal, mas é algo que acontece todos os dias no nosso mundo. E outras coisas, para mim, parar para pensar que existe do outro lado do mundo uma pessoa da minha idade que não tem o direito de estudar, tá tendo que conquistar o direito de ir para a escola, algo que a gente tem, ou tá tendo que conquistar o direito de poder falar quem que é, falar da religião que é, falar da a pessoa que é muito surreal. Ou pensar que a criança da idade do meu irmão que estão morrendo de fome no outro lado do mundo, ou até aqui perto, se a gente for parar para pensar. Então, eu acho que os direitos humanos é uma construção nossa, que a gente não pode ficar acomodado porque a gente tem. Mas a gente também tem que entender que existe a luta do outro que a gente tem que ajudar. Então, essa que é a ideia que eu tenho sobre direitos humanos. Devemos ser solidários, né? E outra questão também, agora que houve essa polêmica, né, que a gente até debateu na aula, sobre a questão indígena, né, que mexeu um pouco, né, com o nosso ego de douradense, né, bairrista, né? Porque a gente, muitas vezes, que eu estava falando para você, a gente não reconhece os índios como gente, né, como seres humanos, como pessoas. E outra questão também que os direitos humanos, que nem aqui a gente estava falando, essa garantia, né, do direito à escola, do direito à educação. Então, para vocês verem quanto que isso é amplo, né? Não é algo tão fechado como as pessoas têm a achar. O João Roberto, você levantou a mão? Tá. Alguém mais quer fazer algum comentário sobre direitos humanos? Qual que é a perspectiva que tem? Alguém conhece algum caso de violação de direitos humanos na cidade de Dourados? Fala, João. Tá. Gente, eu convidei uma pessoa hoje para falar também sobre direitos humanos, que é o Cássio. Ele é professor de letras também, ele é formado em letras na UEMS, e ele é policial militar aqui em Dourados. Então, a gente trouxe uma pessoa que, às vezes, a gente tem uma ideia de que polícia e direitos humanos estão em lados opostos, né? E, na verdade, não. A polícia é uma forma também de garantir os direitos humanos. Por exemplo, uma mulher que está sofrendo violência doméstica, quem que ela vai chamar para garantir o direito dela, né? Ela vai ligar para quem? Para a polícia. Então, por isso que esse debate que as pessoas fazem de colocar a polícia de um lado e direitos humanos de outro é alguém que está querendo confundir as coisas, né? Trabalha essa ideia de um Estado policial na qual não garante nada, é apenas repressivo, né? Então, assim, o caso vai falar um pouco sobre direitos humanos, sobre a forma que ele vê, a forma que ele entende. Trazer um pouco Cássio é policial? Isso. Pode falar, Cássio, com você. Cagou comigo. O Cássio é policial? Liga o microfone. Liga o microfone. Bom dia, pessoal. Tá ouvindo aí? Todo mundo tá ouvindo? Sim. Eu tô. Pessoal, o que vocês têm em mente a relação de direitos humanos e a polícia? Pode abrir o coração aí, fala aí pra gente. Qual que é a ideia assim, que vocês têm na mente? Eu acho que, na teoria, o policial é alguém para defender os direitos das pessoas, seja o direito de ir e vir ou o direito da segurança que a gente tem contra toda a violência.
Muitas vezes a gente vê que isso na prática às vezes não acontece, mas não generalizando. E eu acredito que a polícia, ela tá ali para servir o cidadão e os direitos do cidadão dentro da lei. Isso. Pessoal, assim, quando se fala em direitos humanos, a gente tem que pegar um pouco, não sei se o Evandro explicou para vocês, a parte do contexto histórico da criação, né, da primeira Carta de Direitos Humanos. Vocês se recordam ou vocês têm noção em relação a isso daí? De qualquer forma, se vocês não se recordam, eu vou só resumir, rápido. Direitos humanos foi criado num contexto de guerra. Eu não me lembro se é a Segunda ou Primeira Guerra. Você lembra, Evandro, qual guerra que era? Então, foi Da no Guerra contexto, Mundial. foi no contexto de Segunda Guerra Mundial, em que a máquina estatal, né, o Estado, o aparato estatal, né, obviamente muito mais forte do que o povo, matava muito, né, e torturava e abusava. Aí houve a necessidade da criação, né, da política de direitos humanos para poder garantir os direitos mais básicos a quem não faz parte do Estado, correto? Então, assim, até às vezes, assim, na minha profissão, quando a gente se depara com algumas situações em que direitos humanos vai defender algum criminoso que foi morto em confronto com a polícia, ainda que muito criminoso, né, ainda que estuprador e tudo mais, a maioria do pessoal, assim, fica bravo, mas é isso aí, né? Eu não vou aqui falar que não é isso aí. Realmente, os direitos humanos, a criação é para poder barrar os abusos do Estado. E ponto final. Então, assim, quando vocês veem aquelas mídias sensacionalistas falando assim, mas direitos humanos só defende bandido, não sei o quê, vocês têm que lembrar do contexto histórico, né? Direitos humanos foi criado para proteger, né, os cidadãos dos abusos do Estado, correto? Por que não se tem muitos direitos humanos quando o policial morre? Porque o policial faz parte do Estado, correto? Porém, né, ultimamente, o pessoal está mudando muito essa filosofia, entendeu? Para poder abarcar também os elementos do Estado. E também, paralelo a isso aí, tem que levar em consideração que o policial, né, e eu digo as polícias no geral, militar, todas as polícias, elas são tentáculos do Estado para garantir esse direito humano, entendeu? Então, não sei se vocês tiveram contato com a Carta dos Direitos Humanos, são vários os artigos, entendeu? Que vários os direitos, né, que estão ali previstos do humano, entendeu? E quem garante isso daí, na ponta, lá no final, no bairro, na comunidade, quem vai garantir é a polícia. Ainda que o pessoal, ainda que tenha as críticas, que tenha toda a parte assim mais sensacionalista que o pessoal prega em relação à polícia, mas no final das contas é a polícia que vai garantir isso daí. Vocês conseguirem entender mais ou menos assim, resumidamente, a parte histórica de direitos humanos e até o que eu estou falando em relação à polícia militar? Eu estou aberto a perguntas também, viu? Você pode repetir essa última parte? É que começaram a falar aqui em casa. Pessoal, entendeu? Uhum, entendi. Ô, Cássio, mas assim, eu tô com uma dúvida. Por exemplo, por que normalmente a polícia ela é mais repressora com quem é pobre? A gente percebe mais isso, assim. Então, a mão do Estado ela é mais pesado, principalmente em relação à população negra. Então, igual eu falei, a gente tem que levar em consideração o contexto e até a herança histórica que a própria polícia tem, entendeu? Nós somos de formação, por exemplo, a instituição que eu faço parte é formação militar. Então, nós temos uma herança militar, né, da época de ditadura, de exército e tudo mais.
correto? E também tem muita influência política, né? Para os políticos, e eu digo não para todos, mas para a maioria, é interessante que a polícia faça a proteção do patrimônio desse pessoal, entendeu? Isso daí, na verdade, assim, é uma falha que se tem na formação do policial e também a falta de garantia que o policial tem, correto? O policial não tem garantia de que ele vai atuar da mesma maneira, por exemplo, em bairros mais nobres, ele não tem garantia para isso. O cara pode ser transferido, pode sofrer retaliação facilmente de políticos e de quem realmente tem poder aquisitivo muito alto na sociedade. Eu acredito que realmente pode ser um dos fatores, entendeu? A falta de garantia. Nós temos, por exemplo, um juiz e promotores de justiça têm garantias constitucionais, né? Eles podem eles podem fazer os atos deles de ofício, né? De profissão, e a Constituição garante que eles não podem ser transferidos ou não pode sofrer a redução de salário. Está na Constituição, isso é uma garantia constitucional. Policiais não têm essa garantia, né? Se por acaso agir de forma arbitrária, por exemplo, com alguém que tem uma grande influência política, é muito provável que vai ter repressão em relação a isso aí. Correto? Então, assim, é mais ou menos assim que funciona. E também há a parte histórica, e tem todo o lado também sociológico de oprimido e opressor, que o Evandro entende muito bem essa parte, né? E aí é bem por aí. Entendi. Então, assim, e parece que Pessoal, existe uma grande... O pessoal aí teve contato com os artigos lá dos direitos humanos? Ainda não. A declaração universal? Para eles pesquisar hoje. Eu falei para eles assistir o filme Tropa de Elite 2, que foi um pouco bem isso, né? Também, essa relação, né? Uhum. E também, o que eu queria dizer... que existe muito forte dentro da própria imprensa, dos próprios políticos colocarem, alguns políticos, né, mais à direita, vamos colocar assim, fazer uma discussão assim de que policial é herói, de que policial é alguém que sai de casa cedo e vai por uma missão, né, tá sempre nessa discussão que ao mesmo tempo que ele mata, que ele é herói porque ele matou, ao mesmo tempo, se ele morrer também ele é herói, né, porque ele tombou no seu dever, no cumprimento do seu dever, né? Então, existe todo um lado messiânico aí, de que o policial, ele tá para tudo, né? Ele tá fora de serviço, ele tá para ataque, né? Justamente, existe uma mística, né, que acaba entrando sei lá, vira até parece que um folclore, entendeu? Que o policial, ele é o cara perfeito, né? Não é, não. Muito pelo contrário, né? Tem muitas polícias no país aí que a estrutura é horrível para trabalhar, né? Os caras trabalham no nível de estresse sinistro. Então não é bem por aí, não. Cadê o povo? Porque aí coloca a ideia de que o policial esse herói, né? Esse herói que a qualquer momento ele pode estar reagindo, né? Então, por isso, assim, você tem um número alto no Brasil de uma polícia que mais mata, é a polícia também que mais morre, né? E é uma polícia na qual ela... E qual é o momento que eles são mais vítimas, né? Dessa letalidade? Quando eles estão fora de serviço, né? Porque ele fora tá ali sem suporte. E outra coisa, é normal o policial entrar com a sua saúde mental tranquila e depois de um tempo de serviço já começar a parar na mão de psiquiatra, de psicólogo, porque é uma carga, foda, assim, é complicado, não é muito fácil. Eu estava falando dos artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Aqui você está como exemplo. Por exemplo, no artigo 3º aqui, fala que todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal, né? Então, são tipos de direitos assim que, no final das contas, quem vai garantir é a polícia, né? Se você tem direito à sua segurança pessoal, bom, até onde eu sei é que não é liberada a arma para todo mundo, né? E a segurança do povo, quem vai fazer, no final das contas, é a polícia. E nós somos garantidores disso daí.
Infelizmente, o que acontece muito é uma guerra, e eu falo assim, uma guerra, não chega a ser uma guerra, mas digamos, um conflito, assim, mais ideológico, né? Então, tem-se uma mídia sensacionalista de um lado, alguns grupos à esquerda, outros grupos à direita, e fica nessa daí. Quem acaba perdendo, normalmente, é a população, né? Porque é igual eu costumo falar, né, Evandro? Eu acho que o extremismo nunca é bem visto, ele não é bom, né? Ele não é bom para ambos os lados. Sim, O só para os pessoal, alunos entenderem, o Estado, gente, ele detém, né, o monopólio do uso da força. Então é isso, né? O Estado ele tirou, por que o Cássio falou da arma e tal? Nós, enquanto indivíduos, enquanto cidadãos, nós tiramos esse direito que a gente tinha, né, da força, da violência, e passamos para o Estado como forma do quê? De nos proteger, como forma de manter a ordem social. Então, por isso que eu não posso, meu vizinho roubou minha bicicleta, eu vou lá, vou dar um exemplo aqui. A Kate roubou a bicicleta do Arthur. A Kate não pode ir lá e meter o pé na cara do Arthur e falar, devolve minha bicicleta, né? Ela tem que chamar quem? O Estado, entendeu? correto. Então é isso, o Estado está aí para nortear e para resolver esses conflitos, entendeu? Eu Ela não não é nem posso. doida. Sim, então, por isso que nós temos um monopólio, o Estado tem um monopólio do uso da força. Mesma coisa, vamos colocar, o Pedro, ele engravida uma menina. A família do Pedro não pode, a família da menina não pode ir lá no Pedro e falar, não, você vai pagar pensão. E dar uma surra no Pedro. Não. Ele vai acionar quem? O Estado, que tem o uso legítimo da força. E o Estado vai obrigar o Pedro, né? Pode falar, O Cássio. Estado tutela, entendeu? Tutela, por exemplo, a vingança, né? Inclusive, um dos princípios do direito penal, né? Que é essa tutela da vingança. O camarada vai lá e mata o outro, para que não haja uma vingança, o Estado vai e prende, e pune, né? É assim que funciona. Isso, digamos que é um pacto social, né? Que foi estabelecido há séculos já, né? Em Esse relação a isso aí. contrato, né? A gente tem. Agora em relação a direitos humanos, é muito interessante que o pessoal pegue, não sei se quem está com o computador, e abra a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Assim, aí vocês vão ver, assim, se vocês pegarem para o lado do contexto histórico, vocês vão, tipo assim, vocês vão ter uma lucidez maior do que eu estou dizendo, né? Então, vocês se imaginam vocês numa guerra, por exemplo. Aí vocês começam a ler cada artigo desse daqui, entendeu? É mais ou menos por aí que funciona. Então, assim, por que às vezes não se tem... por exemplo, vamos lá, vou colocar um exemplo hipotético aqui. Joãozinho vai lá e mata Luizinho, mata a mulher dele, esquarteja os filhos, entendeu? Beleza, isso é um crime horrível, né? Por que muitas vezes os direitos humanos não vai atuar lá? Alguém sabe responder? O crime é horrível, houve esquartejamento, matou o vizinho, né? Por que o direitos humanos, por exemplo, não vai lá atuar nesse caso? Você pode repetir, reformular a pergunta para mim? Por exemplo, digamos, João matou José, que era vizinho dele, matou a esposa dele também e esquartejou todos os filhos. Por que os direitos humanos, né, as ONGs de direitos humanos não vão lá atuar nesse caso, por exemplo? É o que acontece muito hoje em dia, quando se tem um crime horrível e o pessoal fica reclamando, mas os direitos humanos não vai lá, né, nesse caso, atuar nessa situação para proteger a família ali da vítima. Por que os direitos humanos não vai lá atuar nesse caso? Eu acho que porque o ato contra já aconteceu. Por exemplo, essa família já foi morta. Agora, o que a gente pode fazer é agir sobre o que aquela pessoa fez. Entendeu? Como que aquela pessoa infringiu. E aí, isso é o lugar do Estado. Mas além disso daí, o que vocês têm que entender que é o seguinte, não teve atuação do Estado. Vocês entenderam? Se fosse a polícia matando, dessa forma, aí sim os órgãos de direitos humanos poderiam ir lá atuar. Como não houve nenhum tipo de envolvimento do Estado em relação a isso daí, eles não atuam.
Então é mais ou menos assim que funciona, entendeu? Por isso que o pessoal fala que os direitos humanos só serve para proteger bandido, não sei o que tal, porque policial. Não é isso aí, entendeu? Agora o pessoal está mudando os conceitos dos direitos humanos para poder abarcar esse tipo de crime, por exemplo, para poder entrar nesse tipo de crime, para poder atuar. Mas essa que é a jogada, entendeu? Que vocês têm que entender. Se tem atuação abusiva do Estado, direitos humanos. E ponto. Entendeu? Por enquanto é isso aí é o que rege, né? Vocês conseguiram entender a diferença? Tem a garantia do direito à defesa também, né? É isso que é colocado. Por isso que a vingança não é permitida, né? Porque, olha, Isso vamos colocar que não pode, a... que não pode, por exemplo, ser deturpado, é que muitos, por exemplo, armamentistas, né? Eu digo, esses caras que querem a liberação das armas, eles querem pegar a Declaração dos Direitos Humanos e utilizar como base de argumento para liberar as armas para eles. Ah, eu tenho direito à minha defesa, então é o direito humano estar armado, não sei o quê. E não é bem assim, né? Vocês têm que pegar todo o contexto histórico aqui dos direitos humanos e pesquisar a fundo isso aí para não poder... É igual quando o pessoal usa alguns livros ideológicos a bel prazer. Vou usar porque me convém. Então, vou usar a Declaração dos Direitos Humanos porque me convém defender que a população tem que estar toda armada. E não é bem assim, entendeu? O que tem que ficar bem claro é o contexto histórico que foi desenvolvido a Declaração Universal dos Direitos Humanos. É porque a máxima dos direitos humanos, vamos colocar assim, é melhor 5 culpado livre do que um inocente preso. É Né? isso. Porque, por exemplo, é que nem esse exemplo que eu dei da Kate e do Arthur. A Kate roubou a bicicleta do Arthur. Mas espera aí, quem prova que a Kate roubou? Entendeu? E se for uma mentira? E se eu estou inventando essa história? Aí o Arthur vai lá e viola o direito da Kate e invade na casa dela para recuperar a bicicleta. Ele entrou e nem estava lá. E aí? Então, por isso que o direito da ampla defesa, né, é garantido, né, como forma de evitar equívocos, né, e evitar injustiças também, né. Eu estava ouvindo até agora há pouco aí, eu não sei se vocês estavam falando sobre casamento, tinha uma menina falando sobre casamento não sei A aonde. Kate. Uhum. Então, por exemplo, no artigo 16 aqui, da Declaração dos Direitos Humanos, aqui tem um tópico que fala, o casamento não será válido senão com livre e pleno consentimento dos nubentes, entendeu? É uma coisa assim que já é muito bacana, entendeu? Já garante o direito, por exemplo, da mulher optar em querer casar ou não, entendeu? Então, assim, é muito interessante vocês lerem todos os artigos da Declaração dos Direitos Humanos, para depois vocês não ficarem falando bobeira por aí, entendeu? Porque às vezes tem muita mídia sensacionalista que gosta de inflamar a coisa, entendeu? Que gosta de dar ibope, fica pegando alguns trechos, fica pensando os trechos da declaração para poder fazer as matérias deles lá, entendeu? Mas quando eu me referi ao casamento forçado, eu me referi ao sul da Ásia, que existe muitos casamentos, principalmente na região da Índia, da Turquia, do Paquistão. Uhum. Eu entendi, sim, não, tô só querendo dizer que como essa aqui é uma declaração universal dos direitos humanos, a maioria dos países fizeram parte desse pacto, né? Eu não sei se esses países entraram, se os países 200 países asiáticos... entraram. Em 200, né? A maioria entrou. É que alguns não cumprem, né? Mas entraram. O próprio Estados Unidos entrou, mas não cumpre, né? Por exemplo. Porque aí esses países também têm uma tradição patriarcal muito enraizada, né? Complicada. E tem a questão da religião também, então que acaba atrapalhando isso daqui. Mas isso aqui é um documento que norteia o básico do básico, digamos assim, eu acho, da humanidade, entendeu? Que são coisas assim bem básicas, só que precisa de alguém estar escrevendo para poder, entendeu? Por isso que fala que é universal, né? Uma coisa meio... Igual agora você chegou nesse ponto, que fez lembrar dos direitos civis, né? Que é um direito humano, o direito à religião, né? Por isso que o Estado nosso é laico, né? Ele não tem uma religião que norteia. É uma forma também de garantir essa liberdade religiosa, né? Não se religião oficial, né? Em outras décadas existiu. Aqui no Brasil a gente já teve religião oficial, em outras constituições, inclusive. Mas hoje não tem religião oficial. Então a liberdade de crença desde que não ultrapasse, né, desde que não né? outros direitos, né, tranquilo. Até garantia de um direito isso.
A garantia de um direito é isso, né? O meu direito está valendo enquanto não estou violando o seu. Né? Na verdade, praticamente quase que não se existe de direito absoluto, né? A gente está no exemplo, por exemplo, hoje a gente vive, tipo assim, o pessoal fala meu direito de ir e vir. A gente tem um lockdown, né? Então, quer dizer que não é um direito absoluto o direito de ir e vir. Se o Estado vê que tem a necessidade de todo mundo ficar em casa, vai todo mundo ficar em casa. E se edita leis para isso aí é onde vem a polícia e faz cumprir essa lei, entendeu? Então, assim, não tem... assim, é difícil você achar um direito absoluto mesmo. Eu não me lembro, eu sei que existe, mas... Para os americanos, a liberdade de expressão, os norte-americanos, vou colocar assim, é um direito absoluto, né? E que não é, na real. É igual no Brasil. Às vezes a pessoa fala, mas e meu direito de ser racista, né? Meu direito de jogar uma piada racista, homofóbica, né? Eu tenho direito à liberdade de expressão, né? Então, assim, existe esse discurso, né? Na verdade, a pessoa está querendo ter liberdade de opressão, né? De oprimir o outro, né? Na verdade. Eu ia falar sobre isso agora, sobre o direito de expressão. Porque semana retrasada, antes de começar a Covid, eu tive uma discussão muito chata com um amigo meu sobre liberdade de expressão. A gente tá falando sobre o fato que o Trump foi banido do Twitter por ter feito um comentário que ele não considera racista, mas eu considero, que ele chamou várias vezes o Covid de vírus da China. Algo sem necessidade, principalmente que ele é uma figura pública. E existe, isso para mim é um conceito racista, e para muitas pessoas é um conceito racista, e também com um tanto de casos que está tendo lá de racismo com as pessoas, com os asiáticos em geral, por causa disso, de muitas pessoas que acreditam na supremacia branca. Ele, como uma figura pública, não devia ter falado isso. E eu tentei explicar, assim, desenhar para essa pessoa que o teu direito de falar algo vai até você ofender alguém. Se você ofender alguém, principalmente com ato racista, agora que aqui no Brasil é crime, se você difama alguém é crime, mas se você difamar com ato racista pela internet, você pode pegar até 5 anos de cadeia. Se a pessoa te processar por causa disso. E tive uma discussão muito chata sobre a questão de liberdade de expressão. De, tipo, até onde que eu posso me expressar? E eu falei, até você não ofender outra pessoa. Mas a pessoa ainda não entendeu. Então. Resumindo, não tem esse lance do direito, né, absoluto. Tanto é que qualquer um pode matar outra pessoa, desde que haja legítima defesa, por exemplo. Correto? Então, assim, nenhum direito à vida é um direito absoluto, no final das contas, né? Então, o pessoal tem que tomar muito cuidado em relação a isso aí. Mas, estou até pesquisando aqui, se não me engano, tem um direito que ele é absoluto aqui. Eu acho que... Eu não sei se o direito... A própria Declaração dos Direitos Humanos é absoluto. Eu estou dando uma pesquisada aqui. Eu não me lembro, mas eu sei que é bem relativo. Né? A gente está vivendo... É igual o direito à propriedade. Para quem é liberal, é um direito absoluto, né? Mas os não liberais, os criadores. E não é, mas assim, por exemplo, a União Soviética não entrou na Declaração Universal dos Direitos Humanos porque eles não concordavam com esse direito da propriedade, ser um direito absoluto. Então, essa discussão que é feita, por exemplo, de quem é fazendeiro aqui no nosso estado, em retomadas indígenas, ocupação pelo MST, o direito à propriedade é inviolável, né? Mas não é, a terra tem que ter uma função social, né? Então, por isso que não é algo absoluto, né? Exatamente. A partir do momento que o Estado ele vê que tem a necessidade de usar aquela propriedade, ele vai, assim, é lógico que aqui a nossa realidade o Estado vai e indeniza, né? Não chega lá, não, dá essa terra, não, vai lá, negocia, indeniza. Por exemplo, quer ver um exemplo básico? Poxa, vai passar uma estrada aqui, precisa passar no meio da propriedade rural. Igual aconteceu na Anel Viária aqui, teve que passar no meio de várias propriedades rurais, correto? O Estado foi, negociou e pagou para esse pessoal, entendeu? Indenizou, correto? Então, ou seja, os proprietários não podiam falar, não vai passar estrada aqui na minha... Mas se há interesse coletivo, se é interesse do Estado e vai beneficiar a população, o Estado pode intervir e negociar em relação a isso aí, entendeu? Então, assim, não tem esse lance assim, de o direito absoluto. Não existe isso aí. Pelo menos aqui no Brasil, eu conheço alguma coisa nesse sentido.
E tem uma autora chamada Hannah Arendt que ela fala, né, que nós temos direitos a ter direitos, né? Então, os direitos humanos é isso, né? Você tem o direito a ter esses direitos. Não quer dizer que o Estado está garantindo isso, né? É justamente. Pessoal, se vocês quiserem participar aí, fazer perguntas, fica à vontade, né? Alguém tem alguma questão, uma pergunta? Alguma dúvida? Oh. Então, atualmente agora também temos os direitos das novas gerações, que é o quê? Os direitos ao meio ambiente, né? É a nova onda de direitos humanos, né? Que é o direito a ter um meio ambiente saudável, um meio ambiente de um ar livre, né? Livre de agrotóxicos, livre de queimadas. É uma nova discussão também dos direitos humanos, que adentra a sobrevivência nossa, né? Enquanto planeta. É puxado por vários países, né? Principalmente os países que poluíram bastante, né? E que hoje cobra bastante do Brasil uma posição de preservação, porque é um direito de você poder viver, né? Eles perceberam que esse planeta ele é autossustentável quando você sustenta ele, né? Ele não é infinito, né? As matérias-primas. Precisaria de mais planetas terras para explorar, né? Digamos que é uma contradição tremenda, né? Igual você falou aí, os caras vão, poluem pra caramba, eles estabelecem o progresso deles, mas eles querem ditar. Agora viram que é necessário, né? Que senão o progresso deles não se mantém. No país dos outros, né? Parece até meio estranho eu estar falando isso aí, mas é realidade, cara. A gente não pode fugir disso aí. Mas, assim, é uma tendência realmente que se criem mais leis, entendeu? De proteção ao meio ambiente, porque o nosso meio ambiente não é renovável, né, cara? Você desmatou, você acabou com o solo ali, para poder recuperar são séculos, né? Então, é complicado. Eu vou dar exemplos é igual o Cássio estava falando sobre a questão da violação de direitos pelo Estado. Ó. Por exemplo, a escravidão, ela era lei, tá? Já vou terminar já, Pedro. A escravidão era lei, a segregação racial nos Estados Unidos era lei, por exemplo. Então, são coisas que o Estado, né? A questão da proibição e da criminalização da homossexualidade era lei. A proibição da mulher não poder se divorciar era lei. Então, assim, o Estado viola direitos também, né? E agora, nessa nova geração, você tem outras discussões de novos direitos, como o casamento civil entre pessoas LGBTs. Você tem a discussão de maior acesso e inclusão da pessoa com deficiência, da pessoa negra. Você tem uma maior discussão do corpo da mulher, liberdade sexual, direitos sexuais, como, por exemplo, o direito ao aborto. É um direito humano? Então, vem outras discussões, né? O direito ao uso de drogas de forma recreativa também, são novas discussões. Direito animal também entra também nessa nova onda de direitos. Direito ao não consumir carne, a não usar, por exemplo, testar produtos em animais, né? Então, são direitos das novas gerações que vêm se destacando e vêm se debatendo bastante, principalmente nas redes sociais, né? O direito cibernético também, né? Está entrando bastante. Sim. Agora, o pessoal aí tem dúvida em relação a alguma coisa de direitos humanos e polícia? Olha, se o direito humano falou que ele veio mais para barrar o Estado, né? Para o Estado não ser muito pesado. Mas aí, se no caso, direitos humanos aqui no Brasil, ele é tipo um órgão independente ou ele também ele é ditado pelo Estado também? Isso que eu não entendi, entendeu? Não, existem várias comissões, né? A principal comissão tem ONGs e tem as comissões. A principal comissão é a OAB que formula, né? A Ordem dos Advogados do Brasil que formulou essa. É a principal comissão do país, quando se fala em comissão dos direitos humanos. Até faz sentido, porque são advogados, entendeu? Então tem que ter alguém para intervir nesse tipo de situação. Correto? Mas não tem um órgão estatal. Existem políticas de direitos humanos dentro do Estado. Mas um órgão, tipo assim, um órgão estatal de direitos humanos, até onde eu sei, não tem, não. Existe, mano? Não, na verdade, direitos humanos é uma ideologia, é um conceito, né? Existem órgãos que vêm em defesa, como o órgão estatal, né? Por exemplo, quando você tem lá o Conselho Tutelar, é um órgão que defende o direito da criança e do adolescente.
Conselho do Idoso é um órgão que defende os direitos da pessoa idosa, né? E que são órgãos que foram criados como forma de garantir, né? Que nem a Lei Maria da Penha, ela vem... Quem que garante ela? Daí já é a polícia, né? Que vem garantir os direitos das mulheres que são vítimas de violência doméstica. Mas, assim... Então é como se fosse o Estado barrado pelo Estado. Existe isso dentro do Estado. Mas o Estado ele é bem complexo. Ó, vamos pensar mais assim. O Estado é o que prende, ele é o que julga, ele é o que defende, entendeu? Vamos lá, a polícia faz parte do Estado, prende. Né? E nós, enquanto sociedade, faz parte também, né? Porque o que está dentro da ideologia dos direitos humanos são os órgãos internacionais que protegem também, né? Que validam isso. Então, quando você não tem o direito garantido pelo Estado brasileiro, você recorre às instituições internacionais, às ONGs internacionais. Você sai gritando pelo mundo, né? Você põe a boca no trombone. Exatamente. E é por isso que o Estado ele é dividido em partes, porque uma parte cobra a outra para melhorar. Aí temos a Anistia Internacional, temos a ONU, e dentro do Estado, né, que a gente falou, temos aí o Poder Legislativo, Judiciário, Executivo, e tem os outros autarquias. Então, gente, alguém tem mais alguma pergunta? Levantou a mão aqui, Arthur, né? Pode falar, Arthur. Não, professor, é que a professora Érica já está perguntando cadê os alunos dela. Ah, sim. Ela já mandou o link. Gente, obrigado, Cássio, pela participação. Obrigado a todos que participaram. Falou. E obrigado. E é isso, gente. Dá uma lidinha na declaração. Interessante. Beleza. Tchau, tchau, professor. Boa aula. Como sempre. Tchau, professor Evandro. Obrigado pela aula. Abraço, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.